Bom dia, Nova Semente. Um dia nublado, uma semana nublada, né? Hoje vocês levantaram mais tarde, não foi? Eu vi quando começou o culto aqui que disseram boa tarde. A gente começando o culto de tarde, né? Então deu para descansar mais. Mas que bom que você chegou aqui. Bem-vindo você que está vindo pela primeira vez, que está visitando. A gente deseja que você se sinta em casa, aqui é a casa do Pai. O Senhor está com a gente aqui e é isso que nós viemos fazer, buscar a presença de Deus, louvar. E agora, para a gente abrir a palavra, vou convidar você a fechar os olhos de novo. Deus amado, nós estamos aqui diante da sua presença mais uma vez. Sem dúvida o seu Espírito nos trouxe aqui, Pai, que Ele desejava falar para nós alguma coisa importante. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco, apesar do instrumento que sou eu, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Então, queremos receber o seu Espírito, a influência dEle e o toque dEle na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Convido você para abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. A Bíblia, ela tem uma pitada de humor, né? Tenho comentado com vocês algumas vezes isso. E esse é um daqueles textos bíblicos que tem uma grande pitada de humor. Paulo escreve de um assunto sério, mas com bom humor. Então vamos lá. Do verso 12 em diante diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E agora começa o humor de Paulo. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, segundo a vontade dele. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm essa necessidade. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos honra tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado com ele, todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Eu tinha acabado de pregar uma vez numa igreja, estava visitando, pregador visitante. E aí, na saída, um rapaz veio falar comigo: pastor, eu preciso que você converse com a minha esposa, ela está chorando muito. E eu pensei que ia tratar de um caso conjugal, mas na verdade, de problema conjugal, mas não era. Sentei do lado dela, enxugou as lágrimas e tal, e a primeira frase que ela me falou foi assim: essa igreja me faz mais mal do que bem. Uau, eu nunca tinha ouvido alguém falar
tão claramente assim uma frase dessa. E aí ela começou a contar a história. Disse assim, quando eu conheci o Evangelho, quando eu conheci a igreja, foi um momento muito legal da minha vida. Assim, eu fui abraçada, eu fui acariciada, eu fui protegida, as pessoas me davam estudo bíblico, me receberam e tal. E foi assim, à medida que eu me aproximei da igreja, eu ganhei uma família nova. E isso foi assim até o dia do meu batismo. O meu batismo foi fantástico, eu me senti plena, foi maravilhoso a entrega que eu fiz. Porém, em relação à igreja, no dia que eu batizei, no outro dia eu olhei, cadê as pessoas? Não tinha mais ninguém. Sumiu. Todo mundo sumiu. É como se eu estivesse num trampolim, ponta por lá, numa piscina que não tinha água. Vazia. E aí eu vou fazer um parêntese, né? Coisa triste quando isso acontece, né? Para mim isso equivale a quê? Equivale a uma mãe esperar um bebê 9 meses, ele nasce e depois de uns dias a mãe sai do hospital e diz: bebezinho, beijão, viu, querido? Quando você aprender a falar, liga pra gente. Quando você aprender a andar, vai fazer uma visitinha lá em casa. Agora, mamãe já esperou você 9 meses, por sua conta, tá? Entende? Porque quem nasce no reino de Deus, nasce um bebê. Bebê espiritual. Fechando o parêntese. Aí ela diz assim, mas a coisa não estava ruim aí, ficou pior. Ficou pior quando me deram lá um cargo na igreja. Eu cuidava da programação de manhã da escola sabatina, que acontece assim depois do culto, né? E aí... Olha, eu distribuía funções e as pessoas falhavam. Aí o povo não vinha. Tinha uma escala, as pessoas não vinham. Aí uma pessoa um dia chegou perto de mim e falou assim, olha, eu vou te falar isso porque eu sou sua amiga, tá? Quando alguém chega assim, parênteses de novo, é porque não é sua amiga, tá? Você já sabe disso. Aí, ela diz assim, estão falando de você, eu não posso dizer quem é, mas estão falando que você é muito desorganizada, porque o programa está desestruturado, mas as pessoas falham. Assim, sim, mas você é a diretora, você tem que cobrir a falha deles. Meu pai, eu fiquei desesperada, porque agora eu tinha que me preparar para cobrir a falha de todo mundo que falhava. Bom, um esforço danado, até que uns 3 meses depois apareceu uma outra melhor amiga minha. Ela diz assim, olha, eu vou te falar porque eu sou sua amiga, mas estão falando, você é muito parecida, você faz tudo sozinha. Ou seja, não tinha jeito. E sabe, começou a ficar difícil para mim vir à igreja. Começou a ser custoso, triste. Eu me arrumava triste. Mas o fato culminante foi um dia que a gente estava na igreja e meu menininho tinha ido ficar com um amiguinho na hora do culto. De repente ele voltou chorando. O que foi? Ele disse, o pai do fulaninho falou para eu não ficar com ele, que ele não quer que ele ande em más companhias. Aí, olha, eu me arrumo para vir para a igreja chorando, porque eu olho para as pessoas, e se tem 2 conversando e de repente um ri e olha para mim, eu acho que estão falando de mim, eu não sei quem está falando, qualquer um é um provável, estão falando mal de mim, entende? Então, essa igreja me faz mais mal do que bem. É a história de uma alma solitária, uma raridade no mundo eclesiástico e religioso? Ou será que essa é a história que muita gente vive? Aí eu olho para esse texto de Paulo. O texto de Paulo falando sobre a igreja como esse corpo harmonioso, que tem muitos membros, todos cooperam para o bem do corpo. E eu fico imaginando, será? O título do nosso sermão hoje, não está escrito em nenhum lugar, mas está aqui, é assim, organizados para a missão, que a nossa série é sobre missão. Então, mas tem uma interrogação no fim, tá? É uma pergunta. Entendeu, né? Organizados para a missão é uma pergunta, não é uma afirmação. É para você responder, tá bom? Esse corpo não é um corpo qualquer, é o corpo de Cristo. E a primeira coisa que Paulo fala é o seguinte, ele diz assim, qualquer pessoa é importante nesse corpo.
E o problema é que muitas pessoas não se sentem importantes nesse corpo, principalmente que nós somos a geração auditório. Então a gente vem para a igreja para assistir a. Não é isso que a gente faz? A gente vem assistir. Então a gente escolhe qual é o auditório que nós queremos ir, ainda mais numa cidade igual São Paulo. A gente escolhe, hoje eu vou no auditório Nova Semente, hoje eu vou no auditório Moema, vou no auditório, e a gente vai escolhendo, né? O auditório que a gente quer frequentar. Então a gente vai, se arruma. Onde nós vamos hoje? É um espetáculo, dependendo de quem vai fazer o espetáculo, melhor ainda. Quem vai cantar, quem vai falar, como é que vai ser a música ao vivo, né? Geração espetáculo. E aí a gente vem. E aí, se eu não participo da programação, como é que eu vou me sentir importante? Eu não sou importante, ninguém nota se eu entro ou se eu saio, né? Tem pessoas aí que são voluntárias, participam ali, mas eu não. Tem quem canta, tem quem fala, tem o pessoal da recepção, tudo, mas eu não, eu venho aqui para ser, eu não sou tão importante. Outros pensam assim, mas eu nem sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo, e se sentem pequenininho. Mas Paulo, ele faz um discurso para dizer assim, você não é importante, você é indispensável. Tem alguém aqui pensando no dedão do pé nesse exato momento? Quero ver. Não? Agora, mas antes não estava. Porque é o seguinte, só estará se você tiver no seu dedão do pé uma unha encravada. Unha encravada é aquela coisa que faz a gente não pensar em nenhuma outra coisa a não ser no dedão do pé. Se ela estiver no dedão do pé, lógico, né? E eu estou dizendo assim de experiência própria, porque eu vivi essa amarga experiência. O encravado é aquela coisa para a qual você não dá bola, você não liga no começo, principalmente se você for homem. Se você for mulher, você já resolve na sua manicure, pedicure. Mas se você for homem, você não liga. Essa é a primeira fase. A segunda é quando você olha, porque daí começou a incomodar. A terceira fase é quando você mexe nela por conta, para não ir na podóloga, que a mulher já falou para ir. E a quarta fase é aquela onde eu cheguei, certo dia, a ponto de ir de terno na igreja com um pé de sapato e outro chinelo de dedo. Aí não tem jeito, naquela semana seguinte eu fui à podóloga. Cheguei, deitei numa cadeira que parecia uma cadeira de dentista assim. Quando ela tirou o chinelo de dedo do meu pé, já foi tenso. Quando ela fez assim, passou no dedo e ela falou, calma, nem começou. Eu não gostei do nem começou dela. Indicava uma perspectiva muito boa das coisas. Aí, tirou o chinelo, eu já fiquei envergonhado de ter me manifestado. A partir daí, segurei, durão lá e tal. Aí ela começou a passar um líquido gelado no meu dedão. Doeu, mas eu não me manifestei. Aí ela começou a mexer. Quando ela mexeu, aí foi uma reação espontânea, assim, não tinha jeito, é incontrolável. A pressão começou a baixar. E eu comecei a suar. O pessoal diz que é suar frio, não sei se sua frio ou sua quente, mas eu comecei a suar. E a pressão baixou e eu comecei a passar mal, e ela mexendo e doendo, e eu passando mal, e eu disse para ela, eu vou desmaiar. E ela falou assim, não desmaia, segura aí. E eu segurei. Aí daqui a pouco, eu não estava aguentando, eu estava sentindo que eu ia desmaiar, eu disse, eu vou desmaiar. Quando ela disse, não, segura, já vai acabar, mas não acabava nunca aquele negócio, né? Aí mais um pouquinho eu disse, eu vou desmaiar, eu disse assim, não, acabou. Quando ela disse, acabou, é incrível, é automático também, a pressão já subiu. Aí eu comecei a sentir, eu acho que é por isso que o pessoal fala suar frio, né? Porque daí eu comecei a sentir o corpo todo suado, aquele negócio molhado, a testa, a respiração voltando ao normal, eu envergonhado. Para quebrar o gelo, eu disse para ela assim, homem é mole mesmo, né? Aí ela falou assim, não, você foi forte. A maioria dos homens que vem aqui desmaia mesmo, viu? Ai. Eu senti um riso de satisfação das mulheres, assim. Senti que os homens riram, e as mulheres, eu senti essa diferença. Mas o que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Não interessa se você se sente o dedão ou o dedinho do pé. Não interessa. Você não é importante. Você é indispensável. Indispensável. Você tem uma função nesse corpo. E aí eu fico pensando, por exemplo, quando tem pessoas que fazem parte
do corpo de liderança, ou que se voluntariam dentro da igreja, e de repente uma pessoa importante, ela é a perna direita, e ela diz assim, estou tão cansado, estou precisando de um ano sabático. Geralmente um perna direita é casado com uma perna esquerda. Aí os dois decidem tirar um ano sabático, e gostam, aí fica 2, 3, 4, 5 anos sem atuar em nada na igreja. Agora você imagina se as minhas pernas dissessem assim, nem espera, ano que vem, ano sabático para nós. E de repente eu não pudesse andar mais. A primeira parte do meu corpo que ia sentir ia ser minhas axilas. Porque eu ia ter que usar muleta, e a minha axila não foi feita para carregar o meu corpo. Ia dar uma dor na coluna tremenda, e depois eu ia levar 4 vezes mais tempo para fazer as mesmas coisas que eu faço hoje. Terrível, o corpo inteiro sofre, é isso que Paulo está dizendo. Quando uma parte do corpo sofre, seja a unha encravada, seja a perna que não funciona, Paulo começa a descrever Jesus, e eu fico imaginando esse Jesus. Imagina esse Jesus assim, olha para Jesus, e de repente você chega aqui no sábado, e Jesus está aí, e você olha para ele, está faltando um olho para Jesus, está faltando uma mão e uma perna. Uau, mas que estranho esse negócio, Jesus sem um olho, sem uma mão e sem uma perna. Senhor, o que aconteceu? Um acidente? Ele diz, não, escala. Como escala? É a escala de voluntário. Sabe como é que é o corpo de Cristo? O pessoal é voluntário. Então esse olho, ele só pode uma vez a cada 2 meses aqui colaborar com a igreja, entende? Então ele está faltando hoje. Aliás, não é sempre que eu tenho os dois, é difícil os dois estarem na mesma escala ao mesmo tempo. E minha boca também às vezes falta, porque a escala dela é uma vez por mês. Por falta da boca eu até pensei em aprender libras, mas não é sempre que as 2 mãos estão, então eu não consigo praticar nunca. É difícil estar as 2 ao mesmo tempo. Sabe por quê? A gente vive numa situação onde os voluntários se voluntariam assim. Eu quero ser voluntário. Ah, legal, quando você pode? Eu posso no segundo sábado. Beleza, vou escalar você todo segundo sábado. Não, mas não é todo segundo sábado. Quando eu puder, eu aviso. Eu quero ser voluntário, mas quando eu puder, eu aviso, tá? Mas por que não pode? É porque eu não estou sempre aí. Sabe, eu estou aqui no auditório, no outro, então não dá. A gente vive num contexto urbano. Sabe como é que é? A gente é paulistano. Eu já disse para você, paulistano é uma desculpa para um monte de coisa que a gente faz, né? A gente não cria vínculo. E se a igreja é o corpo de Cristo, quando a gente vai fazer alguma coisa e fica faltando olho, fica faltando orelha, fica faltando ouvido, boca, nariz, pé, esse corpo não fica legal. Não fica. Eu gosto de imaginar Jesus de um outro jeito também. Imagina que hoje você está chegando aqui e eu estava ali na porta esperando vocês, recepcionando as pessoas. Nesse dia eu decidi ser recepcionista. Porém, não estaria como eu estou aqui agora, porque quando eu vinha chegando, aconteceu um incidente, eis que eu caminhava em direção à porta de entrada da Nova Semente, quando eu tropecei e o meu pé direito bateu no esquerdo, pá, e eu quase caí. Naquele exato momento, meu pé esquerdo, com dor, volveu toda a sua raiva para o direito. O que foi? Deu para me agredir agora? E o pé direito falou, calma, desculpa, foi sem querer, não foi intencional. Desculpa, é muito fácil, né? Você me agride, pede desculpa e está tudo resolvido. Eu é que fico com a dor? Toma aí. E o esquerdo dá-lhe um chute no direito. E o direito diz, puxa vida, mas você precisava de revidar em mim. Aí a mão direita fala assim, pé esquerdo, dá licença, para com esse negócio. Para de brigar, de ficar agredindo o outro. Aí a mão esquerda, se ressentindo do pé esquerdo também, diz assim, você que é mão direita é o seguinte, eles que são pé que se entendam, não se mete senão eu vou agir. A direita com raiva dá-lhe um tapa na minha cara do lado direito, a esquerda aqui, e quando você chega eu estou puxando meus cabelos, me chutando e estou me esmurrando e rolando na porta da igreja. O que você vai pensar de mim? É esse aí que vai falar hoje aqui? Agora pensa. Se Paulo diz que nós somos membros do mesmo corpo e nós compomos o corpo de Cristo, o que acontece com a visão que as outras pessoas têm desse corpo quando elas olham e veem que tem desavença, fofoca e que as pessoas agridem umas às outras, ainda que verbalmente?
As pessoas olham e dizem assim, isso aí é o corpo de Cristo? Esse Cristo é doido. Não quero. Acho até por isso que tem aquela famosa frase que atribuem ao Gandhi, né? Não sou cristão por causa dos cristãos. Fico pensando, né? Por que será que o Gandhi diria isso? Não sou cristão porque ele quer dizer o seguinte: o Cristo, a doutrina dele, quem ele foi, estou aberto. Agora, esse povinho que diz que segue o Cristo, não quero me misturar com eles. Sabe por quê? Eu não quero misturar quem eu sou, eu não quero misturar a pessoa na qual eu me desenvolvi e me tornei, eu não quero misturar a minha reputação com a reputação desse povo. Porque as pessoas olham para um Cristo maluco que vive se esmurrando. E sabe assim, desculpa, você veio hoje, eu comecei hoje assim, bem-vindo você que veio pela primeira vez, tá? Você veio pela primeira vez, diz assim, uau, cheguei no dia que o pastor está lavando a roupa suja, né? Na verdade, não estou lavando a roupa suja. Na verdade, eu estou só escancarando a verdade. Essa é a verdade, entende? Essa comunidade é fantástica. Mas aqui também tem fofoca, tem gente que não gosta de gente, tem gente que fala mal de gente. Aqui também tem gente que não aparece muitas vezes, não se compromete. Sabe, tem isso. Muito. Complicado. A igreja tem problema. Sabe qual é o maior problema da igreja? Qual é? Gostei. Eu é o maior problema da igreja. Começando por mim. A igreja tem problema porque eu estou aqui. É por isso que ela tem problema. A gente junta um monte de eu aqui para fazer uma igreja. Sabe, assim, se você, por acaso, está aqui visitando, procurando um lugar bacana, no qual você pode ir, para realmente ser feliz, você veio ao lugar errado. Esse lugar não é o lugar que você está procurando. Tá? Entendeu ou não? Não é. Está procurando esse lugar, você veio ao lugar errado. Não venha para cá. Te aviso, estou te advertindo, não venha para cá. Se você está procurando um lugar assim, realmente, que você diz assim, puxa, aqui eu vou ser feliz. Já te aviso, é o lugar errado. Se é a primeira vez, que não haja a segunda, porque é o lugar errado. Chocante, não é não? Essa é a verdade. É o que eu estou dizendo. E a coisa vai piorar ainda. Quer ver? Eu fico aqui lembrando de uma vez, eu era pastor de várias igrejas, acabei de pregar, e uma pessoa chegou, eu estava despedindo as pessoas à porta, chegou uma pessoa e disse assim, pastor, corre na casa do Davi, porque aconteceu uma desgraça lá. O Davi, ele era membro da igreja. O Davi era tetraplégico, ficou tetraplégico numa pescaria. Depois da pescaria ele foi mergulhar, bateu a cabeça no fundo, quebrou uma das primeiras vértebras ali e ficou tetraplégico. No momento em que o Davi ficou tetraplégico, ele não era adventista, mas a esposa era. No momento seguinte, a esposa, decepcionada com Deus, abandonou a igreja, mas ele se tornou adventista, porque as pessoas cuidavam dele. Era uma igreja bem simples no interior, pequenininha, e os homens da igreja faziam uma escala e iam todo dia cuidar do Davi, dar banho nele, cuidar dele. E na sexta noite, como o Davi não podia ir à igreja no sábado, eles iam lá e faziam o culto para ele na sexta noite. Era um sábado de manhã e eu tinha acabado de pregar. O Davi, por conta da esposa que deixou também, acaba que os filhos deixaram também a igreja. Já não estavam na igreja mais. Naquele sábado de manhã o Davi estava sozinho em casa. O Davi era pobre, tinha uma cadeira adaptada, uma cadeira de rodas. Em cima tinha uma tábua, em cima da tábua colada uma espuma. A mão dele ficava presa ali, já que ele não mexia as mãos. Em cima da espuma ficavam umas 2 ou 3 varinhas de bambu espetadas. Porque como o Davi tinha o diafragma atrofiado,
e a voz dele saía muito fraquinha. Quando ele precisava chamar alguém, a cadeira tinha aqui por cima um ferrinho e pendurado um sino, mais ou menos nessa altura. Então o Davi, com a boca, pegava uma varinha de bambu e cutucava o sino, para tocar o sino para alguém atendê-lo. Era assim que o Davi chamava alguém. Naquela manhã, sozinho em casa, o filho dele, que tinha uns 18 anos, chegou em casa. E ele viu que o rapaz, embora fosse de manhã, já estava sob o efeito de drogas. O rapaz entrou para o quarto, fez um monte de barulho, derrubou coisas e foi para a cozinha. E o Davi viu a movimentação. O rapaz pegou um saco plástico de lixo e abriu a torneira do gás. E o Davi começou a sentir o cheiro de gás. E o Davi tocou o sininho, e tocou o sininho, e tocou, mas ninguém ouviu, não tinha ninguém em casa. Naquela hora, quando eu estava despedindo as pessoas, me chamaram para ir lá, porque já estava polícia e corpo de bombeiros lá, e o rapaz estava morto. E eu cheguei para falar com o Davi, cabisbaixo, chorando. Como é que você está, Davi? Ele diz assim: pastor, você nem imagina o que é você ver o teu filho fazendo o que ele fez. Você ter vontade de correr lá e de impedir. Mas eu sou tetraplégico, pastor. Meu corpo não corresponde ao comando que a minha mente dá. E sabe que eu fico pensando assim? Que Jesus muitas vezes se sente o dono de um corpo tetraplégico. Fico imaginando Jesus olhando para as centenas de milhares de pessoas que moram nesse bairro, nessa rua, que trabalham ao nosso redor. Quantas passam aqui na frente? Quantas trabalham aqui todos os dias? Eu fico pensando qual a diferença que nós fazemos, que relevância temos nós dentro desse bairro, aqui no coração da cidade de São Paulo, do lado da Avenida Paulista. Eu fico imaginando Jesus olhando para as tantas pessoas que passam para lá e para cá todos os dias e que morrem sem jamais terem ouvido o Evangelho, ou a verdade, ou a mensagem da paz. E Jesus, dono de um corpo tetraplégico, morrendo de vontade de alcançar essas pessoas, de abraçá-las, de falar com elas. Porque ser o corpo de Cristo, e todos nós somos membros desse corpo, segundo diz Paulo, ser o corpo de Cristo é ser o corpo de Cristo. Quando Jesus andou nessa terra, os pés dele caminhavam na direção das pessoas, as suas mãos as abençoavam, a sua boca proferia palavras de bênção. Jesus curava, tocava as pessoas, se misturava com elas. Agora que Jesus foi, você e eu somos os pés, os braços, as mãos, os olhos, os ouvidos. Nós somos a boca de Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos. Jesus não tem outro meio de alcançar as pessoas e tocá-las senão através de nós. O nosso calor, o nosso toque. Hoje, de manhã, eu estava ali parado, louvando, cantando. Aí uma pessoa veio e me deu um abraço. Mas não foi um abraço só. Foi um abraço de bênção. Ele me abençoou com um abraço. Sabe aquela história de Jesus quando diz assim, de mim saiu o poder? Eu diz assim, com esse abraço em mim entrou poder. Quando a pessoa te abraça e te abençoa com um abraço. Me emocionei, foi fantástico. Foi curativo aquilo. Imagina que essa noite, meia-noite, no centro de São Paulo, por sobre a Avenida Paulista, o anjo Gabriel desce, ele próprio, ilumina o céu, deixando fachos de luz resplandecentes. Todo o entorno da Avenida Paulista para olhar o anjo Gabriel. Ele tem uma mensagem especial. Durante 5 minutos ele fala sobre família, sobre relacionamento conjugal, marido
e esposa. E no final as pessoas estão emocionadas, elas choram e se abraçam, e maridos e mulheres e esposas reconciliam. E o anjo Gabriel vai. Dali uma semana, um casal que estava ali está em casa brigando e o marido está ofendendo a mulher. E ela fala assim: você já esqueceu as palavras do anjo? Ele diz: ele falou aquilo porque ele não tem uma mulher igual a você. Deu para você entender? Você e eu somos o corpo de Cristo. Tem algumas coisas que Deus não faz, Ele dá para a gente fazer, e é a gente quem faz. Mas tem uma coisa que me deixa bem tocado e emocionado. Eu leio esse texto de Paulo, e tem um outro texto da Bíblia que eu não me lembro onde é que ele está, e nem como ele é direito, mas ele diz mais ou menos assim: ele é antes de todas as coisas subsistem por causa dele, ele é quem mantém o universo girando, e ele é a cabeça da igreja. Dá a impressão que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas Paulo está dizendo: ele, o grande eu sou, aquele através de quem Jesus, Deus criou as coisas, e através de quem Deus mantém as coisas, não há ninguém maior do que Ele. E Ele é a cabeça da igreja. Sabe o que ele está dizendo? Embora o Gandhi tenha sido o Gandhi foi o cara. O Gandhi, olha, que homem foi o Gandhi. Que legado, que testemunho. Mas se o Gandhi falou: não sou cristão por causa dos cristãos, Jesus diz assim: vocês são um corpo tetraplégico, problemático, mas eu não me envergonho, eu sou a cabeça de vocês. Uau, esse é o Jesus, esse é o Cristo. É aquele que olha para você e para mim, não interessa o que você é, ou o que você não é. Não interessa se você está estagnado, está atrofiando como membro desse corpo de Cristo, porque você não faz nada além de ser um auditório, que fica zanzando daqui para ali e dali para cá. E a grande dificuldade que a gente tem é que as igrejas têm muitos membros, mas não tem nenhum membro, porque as pessoas estão sempre por aí, não tem compromisso no amor, não tem compromisso nos negócios, e não tem compromisso na fé também. Aí Jesus olha e diz assim: ainda assim, eu sou a cabeça desse corpo. Eu sou. Jesus é a cabeça. E eu fico olhando para Paulo. Paulo, o mesmo que escreveu esse texto que a gente leu no começo. Paulo, se a Bíblia tem um grande sofredor, Jó, lá no Antigo Testamento, o grande sofredor do Novo Testamento é Paulo. Ele até escreve uma lista de tudo que ele passou, né? Apedrejado, naufrágio, picado por serpente, açoitado, inúmeras vezes preso. E aí é o Paulo. E Paulo apanhava fora da igreja e apanhava dentro da igreja. Crítica, igreja apostólica, plenitude do Espírito naquela igreja, e Paulo sofrendo com os membros da igreja. E aí Paulo, quando ele era Saulo e ele se converte, aí Jesus aparece para Ananias e diz: Ananias, tem uma pessoa para você curar, é o Saulo. Mas como, Senhor? É um perseguidor. E Deus diz uma frase, Jesus diz uma frase que diz assim: esse é um vaso escolhido por mim, e ele vai aprender com a vida como é importante me servir. Ele vai aprender na escola do sofrimento. Então Paulo, ele ora para Deus e diz assim: Senhor, eu tenho um espinho na carne, que é uma coisa que me incomoda dia e noite. Ele é um mensageiro de Satanás que me incomoda. Ele não me deixa ter paz, é o tempo todo isso. Eu preciso que o Senhor me cure disso. Aí Deus diz assim: Paulo, entendeu bem não, meu filho? Preciso te explicar um negócio. Eu não chamei você para você ser abençoado, não. Chamei você para abençoar. Te dei poder para curar,
Te dei poder para ressuscitar mortos, inclusive. Dei poder a você, Paulo, para pregar. A sua habilidade mental para estruturar e organizar as coisas de Deus em palavras é tremenda, Paulo. Mas curar você, eu não vou. Eu chamei você para você abençoar os outros. Então, cura os outros, ressuscita os outros, abençoa os outros. E você, quanto a você, aguenta. Porque a minha graça basta para você. E o seu poder vai ser aperfeiçoado na fraqueza. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: você está vindo aqui na igreja para quê? Para ser abençoado? É para isso? Está tentando procurar um lugar para você ser feliz? Quando eu faço casamento, sempre digo para os noivos, noivo e noiva: noivo, você quer ser feliz? E ele chorando diz: sim. Em geral o noivo chora mais que a noiva. Vocês não sabem porque eles ficam de costas para você, mas ficam de frente para mim. Estou contando. Aí você pergunta para a noiva: você quer ser feliz? E ela responde, parece até um sino tinindo assim: sim. Sorriso. E eu digo assim: então não se casem. Não se casem. É só um jogo de palavras, sabe? A felicidade no casamento, ela está dentro de um segredo, que é o foco, a intenção com a qual você se casa. Quando você se casa querendo ser feliz, vai ser infeliz a vida inteira e vai ficar exigindo da outra pessoa que o faça feliz. E vai comparar a outra pessoa com tantas outras pessoas. Aquela mulher tua você vai comparar com tantas outras mulheres. E as outras vão parecer sempre melhores, mais carinhosas e mais amigas e mais afetivas do que a sua. Por isso o foco do casamento é casar pensando em como eu vou fazer para fazer essa pessoa que eu escolhi feliz. Então você se casar para ser feliz. Agora, se você tiver um foco de fazer aquela pessoa feliz e ela tiver o foco de fazer você feliz, os dois serão felizes. Então, se você está vindo aqui nessa igreja para ser feliz, veio ao lugar errado. Porque aqui é o lugar para onde Deus chama as pessoas para fazerem outras pessoas felizes. Isso é a comunidade. Isso é o corpo de Cristo. Uma unidade harmônica na sua diversidade de membros, que trabalha harmonicamente sob a direção do Espírito de Deus para fazer outras pessoas felizes. E Deus jamais chama você para você ser auditório, Ele chama você para ser membro, porque esse Jesus que se compromete e diz: eu sou a cabeça dessa igreja, mesmo com os defeitos, com os problemas que ela tem, Ele não se envergonha de você e de mim, mas Ele precisa de um corpo que funcione. Seja você mão, pé, seja você boca, olhos, ouvidos, dedos, ou o dedinho, ou a unha do dedinho do pé, não interessa. Deus está dizendo: você não é importante, você é indispensável. Essa é a maravilha do corpo de Cristo. Ele chama a gente para se entristecer quando um de nós está triste. Difícil. Mas Ele chama a gente para uma coisa mais difícil ainda, que é se alegrar quando alguém de nós se alegra. A gente odeia quando os outros se alegram. Como é difícil. Você vai no restaurante, na pizzaria de sábado à noite e senta do lado daquela mesa onde tem alguém fazendo aniversário. Aí o povo é barulhento e dá risada. E o povo começa a cantar parabéns alto e bater nas panelas. Aí você vai: mas esse povo está tão feliz, que coisa horrível, fui sentar bem aqui. É ou não é? É muito mais fácil a gente chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Aí Jesus, essa cabeça maravilhosa, Ele começa a comandar as coisas, para harmonizar as coisas. Nós estamos, você deve estar percebendo, nós estamos nos estruturando para servir.
Nós estamos nos estruturando primeiro para ser uma comunidade, e a gente só consegue ser uma comunidade através dos nossos pequenos grupos. E a gente está se estruturando para servir, para ser relevante ao redor, para servir o nosso próximo, para ir até eles e para trazê-los até nós de uma maneira como nós nunca fizemos até hoje. E hoje, o meu desejo, eu estou lembrando de um negócio, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu não vim para ser pastor da Nova Semente, e eu estava procurando um apartamento, e aí nós encontramos num restaurante uma jovem que estava lá. E ela falou, puxa, eu soube que vocês estão vindo para cá. E eu falei, que igreja você frequenta? Ela disse, tal igreja. Eu falei, e por que você frequenta lá? Ela disse assim, é porque lá a gente pode servir. Eles são organizados de tal maneira que a gente pode servir. Servir o quê? Ela disse, servir o próximo, servir os outros. E os olhos dela brilhavam. Então hoje, eu quero terminar pedindo a Deus e ao Espírito que toque a sua vida, a sua mente, o seu coração, para que hoje, esse seja um dos últimos dias, dos dias finais, em que você viveu a sua condição de auditório, para que a partir de hoje você diga assim, acabou, vou servir, vou entrar numa escala, nem que seja uma vez por mês, mas eu vou entrar numa escala, vou servir em alguma coisa. O que eu faço? O que eu faço que pode servir as pessoas? O que eu faço que pode abraçar as pessoas? O que eu faço que possa alcançar as pessoas? Eu vou servir. Estou orando por isso, estou rogando a Deus por isso, e estou pedindo a Deus pelo Espírito dEle, para que a gente seja isso, igreja, o corpo de Cristo, uma comunidade de amor que alcança as pessoas. Fecha os olhos. Senhor Deus, o Senhor já tem falado conosco, nos incomodando e nos chamando. É que a gente não é nada fácil, não é, Pai? A gente resiste, nos fechamos em nós, olhamos para nós apenas, arrumamos um monte de desculpas. É tão fácil ver os outros ativos fazendo com que todas as coisas funcionem. Senhor, nós precisamos desesperadamente do Seu Espírito para que nos tire dessa posição de letargia, para que dê significado à nossa vida, para que o cristianismo que a gente abraçou se torne real, faça sentido, para que os nossos olhos brilhem por Jesus. Eu não conheço as pessoas que estão aqui, Pai, o Senhor conhece cada uma delas. E o Senhor sabe como a Sua palavra está chegando ao coração e aos ouvidos e à mente de cada um. Senhor, eu como um ser humano caído na escravidão do pecado e liberto pelo sangue poderoso do Senhor Jesus, intercedo por esses outros seres humanos, meus irmãos e irmãs, membros desse corpo. Toma cada um nas Suas mãos, Senhor. Eu sei que a cura vem quando nós nos movemos na direção dos outros. Opera isso em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. A gente tem hoje à tarde o Viva. Você recebeu um cartãozinho amarelo aí, né? Esse cartão é para você entregar para outra pessoa, tá? Leva. E vem com essa pessoa para cá hoje à tarde. Deus abençoe a todos. Vamos cantar? Tá de pé? Ele é o Verbo.
palavra, todo o universo se fez. Ele é o Cristo que foi prometido para morrer, para pagar o preço de todo o pecado. A cruz, Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crer nele, ainda que morra, viverá. Ele é o Cristo que foi prometido para morrer, para pagar o preço de todo o pecado. A cruz, Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crer nele, ainda que morra, viverá. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino a nós. Seja o teu reino, seja o teu reino, seja o teu reino em nós. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino a nós. Seja o teu reino, seja o teu reino, seja o teu reino em nós. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crer nele, ainda que morra, viverá. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crer nele, ainda que morra, Amém. Que a graça de Jesus esteja conosco. Um feliz sábado.